Aquilo que você consome molda você. Houve um período da minha vida até os meus 13, 14 anos em que eu ouvia qualquer música, lia qualquer livro, assistia qualquer filme de modo indefinido. Eu somente assistia, lia e ouvia, sem sequer parar para prestar atenção na letra, sem sequer parar para prestar atenção ao conteúdo. E depois dos meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a notar que aquilo que nós consumimos molda o nosso jeito de pensar e molda o nosso jeito de viver. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Hoje eu vou falar com você sobre como a cultura nos molda. Aquilo que nós consumimos nos molda. E eu quero conversar com você a respeito disso. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem coisas chamadas bens culturais. O que são os bens culturais? Os bens culturais são coisas que existem na realidade que, em tese, não servem para nada. De modo utilitário, de modo prático, não servem para nada. Mas aquilo molda a nossa inteligência e molda o nosso coração, que é o lugar de onde saem as nossas decisões. Então, você vai ler um livro de modo utilitário, de modo prático. Esse livro não serve para nada, a menos que seja um livro técnico. Mas se você vai ler um livro de literatura, um livro de filosofia, em tese, esse conhecimento não serve para nada. E é por isso que muitas pessoas na sociedade de hoje jogam essas coisas fora. Então, ler literatura parece uma coisa nada a ver. Ler filosofia parece uma coisa de gente doida que não tem emprego. Então, a nossa cultura é moldada para pensar que os bens culturais são coisas inúteis. Tanto é que um dia desses eu estava assistindo a um filme com uma pessoa, um filme maravilhoso chamado Um Sonho de Liberdade, em que um rapaz é preso e ele não tem... não vou dar spoiler do filme. Mas lá no meio do filme, ele está ganhando o carisma do pessoal ali na prisão e ele quebra isso que ele tem conseguido colocando uma música clássica para a prisão inteira ouvir. E uma pessoa estava assistindo comigo e falou assim: nossa, que cara babaca, como é que ele fez isso? Ele estava ganhando o carisma, ganhando moral com todas aquelas pessoas. Para que ele fez isso? E eu fiquei refletindo que essa pessoa não percebe que de nada adianta estar vivo se você não aproveita essa capacidade, essa oportunidade de viver. Então, nós estamos vivendo de um modo utilitário, porque aquela arte que o rapaz colocou no filme não serve para nada, a pessoa olha para ele e pensa que ele é um babaca. Então, veja que os bens culturais, eles não têm um fim utilitário, um fim prático, mas eles moldam o nosso coração, eles moldam a nossa alma, e é dessas coisas que nós conseguimos refletir e tirar um sentido para a vida. Então, esse é o primeiro ponto. Mas nós precisamos entender que os bens culturais nos moldam. E como é que isso acontece? Nós somos humanos e desde a infância quase sempre nós estamos imitando um modelo. Eu não sei se você já parou para perceber isso, mas se você tem filhos, sobrinhos, alunos pequenos, você pode notar que as crianças nos imitam o tempo inteiro. Então, se a gente anda de um jeito, às vezes a criança decide nos imitar. Um dia desse eu vi um vídeo de um avô que levantava com dor na coluna e o neto dele vinha atrás andando igualzinho. No Pilates também, conversando com algumas pessoas, uma delas estava contando que todas as vezes que ela levanta, ela geme um pouco e a neta dela começou a fazer a mesma coisa. Então as crianças têm essa capacidade de imitação e elas usam essa capacidade ao máximo. Então, geralmente, quando uma criança vem com um modo de falar, aquilo não é dela própria, mas ela aprendeu em algum lugar. Então, desde a infância nós temos esse hábito e quando nós chegamos à vida adulta, não é diferente. A gente sempre está imitando um modelo que ou existe na vida real ou está dentro da nossa cabeça, mas vindo de fora. Então, nós estamos sempre, a todo tempo, imitando
E isso é algo que, na sociedade de hoje, às vezes se torna até doentio. Então, eu vejo as pessoas no Instagram e eu quero imitá-las. Mas no Instagram eu só vejo a parte externa e a parte que a pessoa decidiu me mostrar. Então, nós estamos sempre imitando. Tanto é que o próprio Cristo, e tem também nas cartas de São Paulo, ele mesmo pede que a gente o imite. Então, ser cristão é buscar imitar a Cristo. E se Deus fez assim por esse caminho de imitar, é porque ele conhece essa capacidade, essa necessidade do ser humano de ter um modelo. Então, quando você consome bens culturais, esses bens culturais formam na tua cabeça um modelo. Por exemplo, digamos que você viva de ouvir arrocha, sertanejo e esse tipo de música. Qual é o modelo que entra na tua cabeça? O modelo de que alguém traiu alguém, esse alguém também quer trair de volta. É esse modelo que entra na tua cabeça. E tem sertanejo bom, depois eu vou deixar aqui no link da descrição. Eu conheci uns sertanejos maravilhosos esses tempos, e o pessoal fica assim dizendo, nossa, Sângela, parece que você fica caçando essas músicas. Mas elas aparecem, o que eu posso fazer? Daí, vê, se eu escuto somente sertanejo daquele que diz assim, fulano me traiu, eu vou trair de volta, e ninguém me quer, eu não vou querer ninguém. Qual é o modelo que eu estou colocando na minha cabeça? É justamente esse modelo de que eu vou trair as pessoas, vou ser traído, a vida é assim, tá tudo certo. E na hora de viver, o que é que eu vou colocar em prática? Essas coisas. Principalmente nas horas que eu não tenho muita capacidade de raciocinar. Existem momentos da nossa vida que a nossa capacidade de raciocinar não está tão alta. Por exemplo, quando nós estamos abalados emocionalmente, quando algo aconteceu na nossa vida que nos desestabilizou. Nesses momentos, a gente às vezes age por impulso, às vezes faz coisas que, pensando corretamente, não faria. E esse modo de agir no impulso, geralmente o nosso impulso vai ser guiado por aquilo que está no nosso imaginário, por aquilo que está no nosso coração, por aquilo que nós temos consumido. Então, se eu escuto músicas ruins que falam de coisas pejorativas o tempo todo, que muitas vezes mostram relações de um modo assim aberto, escancarado, e sem nenhum pudor, sem nenhum respeito, aquilo que eu coloco dentro de mim vai ser utilizado em algum momento. Então, observe bem isso, veja o que você anda consumindo, tome cuidado com os livros que você lê, tome cuidado com aquilo que você assiste, porque tudo isso molda o seu jeito de pensar. Então, se eu tenho acesso somente a ricos oprimindo pobres, se eu tenho acesso somente a mulheres que vão se vingar de homens e de homens ruins, os meus modelos mentais estão limitados, eu só tenho isso. E a vida não é isso. Então, por exemplo, existem ricos que foram muito bons, como o venerável Henrik Shaw. Existem pessoas que foram muito boas, que foram bons maridos, que foram boas esposas. Não existe essa luta, não existe essa briga, não existe essa guerra. Mas, se o seu imaginário é limitado, essa é a única coisa que você conhece. Então você precisa expandir sua consciência. Você precisa expandir o seu jeito de pensar e o seu jeito de ver o mundo. Até porque não é necessariamente porque a pessoa está em uma posição que ela vai agir da forma que você acha ou da forma que uma novela, da forma que um filme pintou. Então, abra a sua cabeça no sentido de conhecer o máximo de possibilidades possíveis. Depois disso, vem a pergunta: tá bom, vamos supor que eu só consuma coisas ruins. O que é que eu posso fazer para mudar isso? Primeiro, começa a reduzir a quantidade de coisas ruins que você consome. E aos poucos, vai encontrando coisas boas para colocar no lugar. Então, por exemplo, você tem o costume de ouvir músicas muito ruins. Vai reduzindo a quantidade dessas músicas que você escuta e vai trocando por coisas melhores. Vai trocando por coisas boas. Vai conhecendo, expandindo os seus gostos. Aqui eu vou deixar
3 indicações. A primeira indicação é a indicação de um livro. Eu já indiquei lá no meu Instagram, @sangela.thaisa, mas agora eu vou indicar aqui de novo, que é o A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro é curtinho, muito bom, é um dos meus favoritos, e além dele, eu quero indicar também os contos do Machado de Assis para você. Por que eu estou indicando esses 2 livros? Primeiro, porque são livros curtos, e se você não tem o costume de ler, você vai gostar por serem curtos, e também porque a história é muito boa. Depois disso, eu tenho 2 indicações de músicas, na verdade 3. Então eu vou deixar aqui na descrição os 3 links das minhas playlists e depois disso vou também deixar o link do livro A Morte de Ivan Ilitch, caso você queira ler. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você se forme melhor, também consiga formar a sua família. Esse foi o vídeo, um forte abraço e até a próxima.